Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, por cá, professor Nilbert Lima, certo? Professor da disciplina de Geografia, e hoje, nosso momento remoto com o oitavo ano, oitavo F e oitavo E, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje, galera, a gente vai encerrar o nosso conteúdo da terceira unidade, encerraremos esse conteúdo da terceira unidade através dessa aula online. Vou trazer para vocês as características de industrialização do continente africano, certo? Assunto que trabalhamos durante toda a terceira unidade. Trabalhamos alguns aspectos físicos, aspectos demográficos, trabalhamos tudo o que remete ao continente da África. E vocês complementarão todo esse conteúdo através da cultura, trazendo um pouco da sua cultura, da tecnologia e outras informações que vão ser complementadas através dos seminários que culminaremos na próxima semana de aula presencial, certo? Então vamos começar, sem mais delongas. O assunto de hoje é esse e vamos nessa. Pronto, meus queridos, vamos lá. Hoje a gente vai começar de um modo diferente. Hoje o conteúdo que trataremos é sobre essa característica de industrialização tardia do continente africano, certo? Alguns obstáculos para esse crescimento, essa industrialização, pois sabemos que é importante para qualquer país ser bem industrializado e ter capacidade técnica para poder impulsionar a sua economia, né? Economia é tudo no país, é tudo. Sem uma economia forte, o país é fraco. Então, isso não há do que se discutir. A economia forte, teremos um país forte. Uma economia fraca, teremos um país fraco. Você espera até eu apontar pra você assim? É mesmo? Você aprende rápido, hein? É isso aí. Voltemos. Vamos lá. Na aula passada, eu deixei a atividade do livro de vocês, certo? Lembro que eu deixei essa atividade da página... Deixa eu só confirmar a página aqui. Deixei a atividade da página 264. Todos fizeram essa atividade. Todos chegaram a fazer a atividade. Ou será que não? Espero que tenham feito a atividade para a gente dar prosseguimento. Beleza? Dúvidas, coloca nos comentários. Vamos lá, vamos responder algumas questões, né? Para iniciarmos nossa aula. Primeiro, observe o mapa com as projeções de crescimento das cidades africanas e responda às questões propostas. Observe o mapa. Todas as minhas aulas vocês veem que eu gosto de trabalhar com o mapa, gosto de discutir o mapa, gosto de mostrar através do mapa as transformações que ocorrem no país, no continente, e aí vocês, porque o mapa é a metodologia mais prática de demonstrar visualmente essas transformações, essas mudanças, certo? Então temos aí o mapa de crescimento percentual das cidades, mapa de crescimento percentual das cidades entre 2010 a 2025. É uma projeção. Estamos em 2025? Não. Ainda, então, esse mapa é de uma projeção. É um suposto planejamento, certo? Daí o que, é que a gente consegue enxergar nesse mapa? População urbana, o tamanho do círculo, se você observar o tamanho desse círculo, vai determinar a população em quantitativo. 10 milhões, um círculo um pouco maior. 2 milhões, o círculo menor. Por aí vai. E a cor representará o ano ou o ano que ocorreu, 2010, passado, ou a projeção,
o planejamento, a expectativa de crescimento desses países. Aí vamos pegar um país aqui como exemplo, desculpa aí a tosse, beleza? Vamos pegar um país aqui como exemplo, por exemplo, a Arábia Saudita. Se você observar, a bolinha, ela tá com tamanho menorzinho, ou seja, tá em média 2 milhões, né? Tá 2 ou 10, 2 milhões de habitantes, certo? Em 2010, mas em 2025, essa quantidade de habitantes vai se manter a mesma ou vai aumentar? Coloca aí nos comentários. Aumenta, diminui ou se mantém a mesma? Certo? É disso aí que vem as questões. Letra A. Quais cidades apresentarão o maior crescimento populacional no período entre 2010 e 2025? Digam aí, observando aqui o mapa, quais apresentarão o maior crescimento entre esse período citado? Vou ficar aqui aguardando as respostas nos comentários. Estou aguardando. Vamos lá, vamos responder aí nos comentários. Chat online. Uma hora depois. E aí? Chegaram a alguma conclusão? Cita pelo menos uma cidade que apresentará o maior crescimento populacional percentual no período entre 2010 e 2025. Vamos nessa aí. Vou dar uma pista aqui para vocês, ó. Observa a bolinha laranja ou amarelo, não sei, eu sou meio daltônico. Ela representa o ano de 2010, como já expliquei. E a vermelha representa a expectativa, ou seja, o que possivelmente, de acordo com o nível de crescimento, acontecerá em 2025. As cidades que apresentam esse maior, visualmente esse maior crescimento, pode ser essa cidade aqui, Quixaba, se não me engano. Essa outra cidade aqui também, Abdal Lagoon. Certo? Tem mais. Vou esperar vocês colocarem nos comentários e aí eu vou respondendo na proporção. Beleza? Vamos para a letra B. Letra B. Quais são as razões do ritmo intenso de crescimento populacional de algumas cidades africanas? Quais são as razões? Eu já falei isso na aula anterior, né? Os motivos, as perspectivas. Diga aí, vamos lá, coloca aí o que é que vocês acham. Quais são essas razões que motivam esses crescimentos das grandes cidades? Eu falei na aula passada, gente. Coloca nos comentários, estou aguardando. Tem diversos fatores que foi citado na aula passada. Um dos fatores, que eu vou colocar aqui, mas tem diversos, certo? Pode ser o êxodo. Êxodo rural. Como eu expliquei, a África é um continente bastante agrícola. Ela grande parte das grandes cidades, eles vivem da produção agrícola. A produção agrícola, não do agronegócio, não de um negócio de exportação, é a produção agrícola local, familiar. Mas com as
adversidades climáticas e também por conta também de outras demandas, as pessoas acabam tendo a necessidade de sair de sua terra, assim como ocorreu aqui no Brasil durante a década de 50, e buscar novas oportunidades, tanto para estudar quanto para trabalho, perspectivas de trabalho. E aí eles vão buscar o quê? Os grandes centros urbanos, que é onde se concentra o maior contingente de oportunidade para trabalhar. Isso gera o que chamamos na geografia de êxodo rural. Beleza? Tá claro, gente? Tá claro? Tá dando pra... Tá ficando claro ou escuro? Tá dando pra entender ou não? Então vamos nessa, vamos dar prosseguimento. Segunda questão da atividade que eu passei fala o seguinte, ó, lê o texto a seguir e depois responda as questões. Hoje os dirigentes ocidentais convidam a África a fazer como eles. Mas se o mundo inteiro fizesse como os americanos, o ecossistema planetário seria rompido devido ao consumo excessivo de energia. Propor este modelo é um embuste, um discurso mentiroso. Sabemos que os países do Sul nunca poderão aproximar-se dos países industrializados. No entanto, continuam a dizer: aproxime-se de nós, faça como nós. Tomo o caso de Burkina Faso hoje. Vemos cenas incríveis, embora esse país figure entre os mais pobres do mundo. Há engarrafamento de Mercedes-Benz durante todo o dia. Ao mesmo tempo, pessoas morrem de fome e de todo tipo de doença. É certo que um aumento de pneumopatias em Ouagadougou tem algo a ver com o aumento da poluição provocado pela ampliação de venda de produtos europeus de segunda mão, que é o que? Veículos, medicamentos, roupas usadas, armas, etc. Isso mostra que o que se chama de desenvolvimento precisa ser revisto e corrigido. Kizerbo Joseph. Para quando a África? Esse texto foi extraído de uma revista. O autor é o Joseph Kizerbo. E o texto é de para quando a África. Aí vem a questão. Qual é a principal crítica apresentada no texto? Desculpe. Tempo para vocês. Quero a resposta no chat. Eu tô aqui acompanhando o chat, tô ligado em tudo. Quero ver essa resposta sendo figuralizada. Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem por tua causa. Vamos lá? Já trouxeram a resposta pro professor de vocês? Pronto, ó. Vou dar uma dica aqui. E o resto você desenrola. Porque são perguntas abertas, perguntas subjetivas que cabem diversas interpretações. Uma interpretação só não vai ser útil. O texto ele fala sobre este desenvolvimento, certo? Esse desenvolvimento das grandes potências como alternativa. Desenvolvimento das grandes potências. Desculpa a letra. Como alternativa para o desenvolvimento africano. Então, os europeus, os americanos, todos aqueles que exploram absurdamente
esse continente riquíssimo, que a gente já discutiu em aula, riquíssimo em recursos, em oportunidades não, em recursos, matéria-prima, certo? Esse povo, ele chega com essa ideologia de que a autodisposição, que se o povo africano ele buscar trabalhar, fugir dessa, como é que eu posso dizer, deixa eu tirar aqui da frente para vocês enxergarem melhor. Pera aí. Não vai sair agora. Eles dizem que basta apenas um país da África que está pouco desenvolvido buscar os mesmos padrões que foram utilizados pelos países industrializados, pelas grandes potências, que esses países se industrializarão, terão uma boa economia e por aí vai. Gente, um velho ditado que minha avó sempre dizia: pau que dá em Chico, dá em Francisco. O raio cai duas vezes no mesmo lugar. As condições que Joãozinho tem de estudo são as mesmas condições que Mariazinha tem? Não, gente. Cada pessoa, cada povo, cada país tem suas particularidades, tem suas especificidades. Então, a mesma solução de prosperidade que um país encontrou, talvez não seja a mesma solução de prosperidade que o outro país conseguirá utilizar aquela regra para poder crescer. Existem regras distintas, existem oportunidades distintas. Então tem que ser avaliado, o que o autor tenta demonstrar é que tem que ser avaliado minuciosamente, com sabedoria e com compromisso, esses padrões que muitos países da África tentam reproduzir como padrões para crescimento econômico das suas cidades, das suas tribos. Entenderam? Mas aí vocês também podem desenvolver dentro dessa mesma questão, dessa linha de raciocínio e de outras informações, outra linha que chegue à mesma interpretação do texto, certo? Tá aí, respondido esse texto aqui. Terceira questão. Hoje a gente vai trabalhar bastante com questões. Vamos lá para essa terceira questão aqui. Observe o mapa a seguir e responda as questões propostas. O mapa ele mostra as ferrovias que existem em 2011 no continente africano, certo? As ferrovias serão descritas por esse tracejadinho aqui, ó, e estão aqui inclusas no mapa. Aí, o que o autor pergunta: relacione o traçado das ferrovias representados no mapa com a noção de exploração dos recursos naturais do território africano. Vocês têm que relacionar. E por que motivo a rede de transporte apresenta essa configuração no continente africano? E aí, essa questão eu vou deixar para vocês irem respondendo durante, e eu vou retomar no finalzinho da aula, certo? Vocês vão respondendo aí durante a minha explicação do conteúdo da aula de hoje. Então vamos lá. Vamos entender agora quais foram as construções e os critérios de industrialização do continente africano, beleza? Vamos nessa. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha. Vamos lá. Gente, eu coloquei esse quadro, tá no livro de vocês, certo? E ele vai demonstrar muito bem quais são as características, os impactos e a transformação com relação a essa economia, com relação às características do continente africano. Eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que o continente africano, ele é um continente bastante agrícola. Tem diversas cidades, diversos países, na verdade, que ainda utilizam a agricultura como a principal fonte de renda, certo? E o continente é riquíssimo em todo e qualquer tipo de matéria-prima.
Então é rico em minerais, é rico em fertilidade do solo, é rico também em recursos naturais e por aí vai. Só que a África, ela sempre foi, desde o início da história, cobiçada pelos países europeus, pelos países americanos, no caso do norte da América, que buscavam sempre uma fatiazinha deste território para poder explorar melhor as suas riquezas, certo? Então, uma das grandes consequências, grave problema no continente é essa exploração exacerbada que os colonizadores fizeram e subjugaram o continente. O continente ficou extremamente dependente e com a sua capacidade de independência comprometida. Por quê? A intenção do explorador é sempre ter aquele para que se explorar, né? Ter o explorado sempre à disposição. Então, o colonizador ele não tem interesse em dar meios para que o explorado torne-se explorador. A África sempre teve matéria-prima, sempre teve recursos, mas nunca soube explorá-lo, nunca soube transformá-lo. E aí ficou sempre à mercê, nas mãos desses piratas, desses caras que são extremamente hostis e perversos, certo? Daí explica-se o que? Essa industrialização tardia, esse processo de como é que eu posso dizer, de exploração exacerbada, esse processo de sofrimento de manter o país sob o cabresto internacional. E aí, apesar do crescente interesse na exploração de recursos, hoje a África tem diversos entraves, como não tem uma participação efetiva no mercado mundial, porque as exportações da África são reduzidas. Eles exportam mais matéria-prima, não exportam um produto pronto. Eles exportam matéria-prima para que outros países executem esse fator. E se você vende a laranja, como eu expliquei na aula para vocês, se você vende a laranja, que é a matéria-prima, para alguém que vai fazer o suco, coloca na caixinha e distribuir, quem vai ter a maior lucrabilidade? Quem vendeu a laranja por 10, 15 centavos, 50 centavos? Ou a Coca-Cola, que bota 15% de suco original da laranja, e aquele pouquinho de suco da laranja ele distribui para diversas outras caixas de suco e coloca na sua mesa esse suco de laranja por 5, 10 reais. E aí, quem é que ganha dinheiro nessa história? Quem ganha dinheiro é quem produz o produto final, quem vende o produto final. E é isso que acontece com o continente africano. Ele tem uma menor participação no mercado internacional, no comércio mundial por conta disso. Outra coisa, escassez de capital. Tá aqui, ó, descrito aqui, a escassez de capital. Essa escassez de capital é o quê? A nação não tem um recurso próprio, não tem condições, fora corrupção, fora escândalo de exploração do próprio povo pelo povo. O próprio povo se explora. Os próprios governantes de países africanos exploram o seu povo, subjuga seu povo. E ainda o continente também é explorado, aí ferra tudo. Fica todo mundo ferrado na história. É que nem Dilma falou. Ninguém vai ganhar ou perder. No final todo mundo vai perder. E é o que acontece no continente africano, certo? Daí, aí os caras têm escassez de capital. Quando você não tem dinheiro, você recorre ao que? A agiota, recorre ao mercado internacional. E um país, um continente que não tem dinheiro, eles são obrigados a recorrer a empréstimos de países e organizações internacionais. E aí quando você pega empréstimo, você não tem grana para arcar com seus empréstimos, você tem uma vida financeira miserável mesmo, você perde o controle das suas dívidas, então você acaba se endividando e reduzindo a sua capacidade de investir.
Se você tem muita dívida, você não tem dinheiro para guardar, para poupar, para investir. Então acontece sempre esse ciclo de dependência financeira do mercado internacional que acontece com o continente africano. Remessa de lucros, olha, as empresas, as poucas empresas que estão no continente, que estão em determinados países africanos, elas são transnacionais, ou seja, são empresas de fora que vai só para explorar, produzir, exportar. E esses lucros ficam no país? Não. Esses lucros são remetidos para essas grandes empresas. Vamos dizer que a Coca-Cola bota uma fábrica de refrigerante porque ela descobriu que tem a matéria-prima da Coca lá na África. Bota a fábrica lá para produzir, tem mão de obra barata, especializa alguns africanos e bora produzir aqui. A grana, o royalties dessa produção não vai ficar na África, pô. Vai para a sede administrativa lá em Wall Street, vai para os acionistas, vai para o mercado financeiro fora da África. Então, aquela renda que é gerada no país, mas que não fica, ela não rende nada, não rende educação, não rende saúde, não rende infraestrutura, prosperidade para o país. É o que acontece muito em diversos países da África. Por isso, a África não tem a industrialização devida. Outra coisa também, escassez de mão de obra qualificada. Aquela questão que eu falei com vocês anteriormente em uma aula. De nada adianta você ter uma tora de madeira, cortou a tora de madeira, bota na sua frente. Se você não é artesão, você não sabe moldar, transformar aquela madeira em mesa, em cadeira, em algum acessório vendável. É só uma tora, apenas uma tora. E já na mão de um artesão, o cara vai desenrolar e vai fazer mesa, cadeira, estante, armário. O cara vai construir algo útil e vendável, certo? E é o que acontece muito no continente africano. Os africanos, por conta dessa constante exploração internacional, eles não se especializaram, ou seja, a educação fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, vai lá pro fundo. Primeiro vamos buscar aqui corromper, vamos roubar um pouquinho, vamos dar um pouquinho de alimento ao povo e vamos lá. A educação fica por último plano. E é o que acontece, não tem mão de obra qualificada. Se uma empresa de grande porte quer reduzir os custos de transporte para exploração e exportação, ela vai colocar a sua empresa lá em algum país do continente africano, vai explorar, vai produzir, mas a mão de obra especializada que vai mexer na máquina, que vai fazer todo o administrativo, vem de fora, vem de outros países, como aconteceu ao Odebrecht, que foi fazer diversas obras lá na África e não tinha mão de obra especializada. Foram diversos engenheiros e pessoas daqui do Brasil para o país lá que foi Angola para fazer as obras que eles pediram. Então, como não tem mão de obra especializada, só tem mão de obra desqualificada, mão de obra para força mesmo, força bruta, também é um entrave para uma boa industrialização desse continente. Escassez de mão de obra qualificada. Também, outro fator, se perguntar para vocês, quais são os problemas que o continente africano enfrenta por não se tornar industrializado. E não se torna industrializado. São esses aí que estão no livro de vocês que eu destaquei e deixei no marca-texto aí bem claro. Outro fator é a questão mercado interno restrito. O que é mercado interno restrito, gente? Se o povo ele não tem quantidade financeira suficiente, não circula a grana direito no país, o que acontece? O mercado interno não existe. A galera não tem grana, então para que eu vou vender um iPhone em um país africano, onde a galera vive em tribos? A galera está mais preocupada em se alimentar do que não tem grana para comprar um iPhone. Então, não tem necessidade de eu colocar uma loja da Apple lá. Consequentemente, isso está relacionado à questão
da grana que não circula dentro do continente, como em outros continentes, como em outros países, e a galera não tem poder aquisitivo para adquirir determinados produtos manufaturados, produtos que são tecnológicos e por aí vai, entendeu? E por último, um grande fator que até hoje perdura são as diversas guerras, diversos conflitos que há entre tribos, entre países, e que também pedem a estabilização ou a implantação de empresas para gerar renda e para gerar emprego. Beleza? Essa é a triste realidade de alguns países africanos e do próprio continente em si. Temos aí um mapa que está no livro de vocês que mostra o crescimento econômico percentual em 2015. A gente vê que são poucos os países que têm um crescimento econômico acima de 7%. Ó. Temos aqui a Tanzânia, a Etiópia, são poucos os países. A maioria está entre 5 e 6,9% de crescimento econômico ou abaixo do que se espera, entre 1 e 2,9% de crescimento econômico. E por aí vai, certo? Dá para você visualmente perceber que é um continente que ainda está muito aquém, muito distante, muito excluso do padrão de crescimento dos outros continentes ao redor do mundo, beleza? Relações predominantes entre Estados Unidos e China por país. Aí temos aqui, ó, os países que predominantemente, esse mapa ele está mostrando o quê? Está mostrando os países que se relacionam com a China, os países que têm liderança chinesa e os países que têm maior relação com os Estados Unidos. Aí temos o que? Chad, Botsuana, que são países que têm relação, ou seja, relação de exploração, né? Os Estados Unidos tem relação econômica, entre aspas, porque hoje não tem mais aquela questão como era antigamente, né? Da colonização, a colonização moderna, certo? Onde eles trocam determinados tipos de serviços ou mercadorias pela matéria-prima que é abundante nesses países. Aí tem os países que estão sob a liderança chinesa. Os chineses são extremamente inteligentes e já nessa guerra econômica tomaram logo partido e postura. Ó, tem aqui a Namíbia, Madagascar, Egito, República Centro-Africana, Costa do Marfim, Marrocos, Tunísia, tudo sob a tutela chinesa. Pois é de lá que sai a matéria-prima para você comprar seu Xiaomi. É de lá que sai a matéria-prima para você comprar determinados produtos chineses, da Shein, da Shopee, por aí vai. Então, pega a visão que tem gente sendo explorada para que você tenha seu celularzinho bonitinho, legal. Ai, cale-se, você me deixa... Não. Vamos nessa. Dando prosseguimento, então, tem os que têm predomínio chinês, no caso, relações. Ou seja, a África está praticamente toda sitiada pela China. A China tomou a África. Daqui a pouco os africanos vão estar falando mandarim, certo? A principal língua atualmente é o inglês, né? Por conta da colonização britânica, colonização americana e de outros países da Europa, mas futuramente o mandarim vai estar dominando lá, viu? A língua africana. Anota o que eu estou dizendo. E aqui a gente encerra essa aula, já entrando em mais um exercício, descrevendo esses fatores dessa industrialização tardia que ocorreu no continente africano, certo? Fica aí para vocês resolverem a quarta e a quinta questão, certo? Para resolver agora, no encerramento dessa aula, a quarta e a quinta questão. No livro de vocês, está no livro de vocês, desse mesmo exercício. E aí, a gente vai discutir nossa próxima aula presencial, certo? Galerinha, obrigado aí pela atenção. A nossa transmissão encerra agora.
quero necessariamente agradecer. A gente teve um ano longo com essa diversidade das aulas remotas. Ano que vem, com fé em Deus, vai ser 100% presencial. Mas eu continuo aqui postando vídeos de curiosidades, de informações geográficas. Quem quiser, segue o canal, curta, compartilhe, que eu estou sempre, frequentemente, toda quinta-feira postando algo novo que alimente esse desejo pelo conhecimento em todos vocês, porque a gente precisa de conhecimento para tudo na vida, em qualquer aspecto, certo? Agradecer também a atenção de vocês durante todo esse ano em nossas aulas remotas, quem participou, quem assistiu, quem curtiu. Agradecer, só agradecer. E até a próxima, até semana que vem, que vai ser presencial. E a gente vai estar encerrando aí mais um ciclo. Espero que todos consigam ser aprovados para o 9º ano, ano que vem. Não sei se vai ser eu o professor de vocês no 9º ano, mas se for, a gente já sabe qual o padrão, né? Tamo junto, rapaziadinha. Uma boa tarde. Beijos, abraços. Até a próxima. Fiquem com Deus.